Você já esteve perto de alguém muito chato? Existem pessoas que são assim, né? Insuportáveis, que você não quer estar perto. E eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1, assim: quando ele desceu do monte, Jesus, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se dele, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Olha, o leproso naquela época era alguém muito indesejado. Era uma pessoa que ninguém queria estar perto. Para você ter uma noção, uma cidade era construída para que esses leprosos morassem nela. Esses leprosos, eles quando encontravam uma pessoa que era saudável, eles tinham que gritar antes de encontrar aquela pessoa: imundo, 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 para que aquela pessoa desviasse o caminho dela. Era muito difícil ser leproso naquela época. Então, esse leproso encontra Jesus. E ele chega para Jesus e fala assim: mestre, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. O Senhor pode me limpar. Aquela pessoa completamente excluída, aquela pessoa que se considerava indigna, ela clama por misericórdia para Jesus e Jesus o atende. Muitas vezes as pessoas insuportáveis, muitas vezes aquela pessoa indesejável, somos nós. Às vezes você já se sentiu assim. Quando você olha no espelho e você não gosta do que vê. Seja por causa da sua aparência física, ou seja por causa de um pecado que você cometeu, de um passado que você tem, ou talvez por causa do que as pessoas dizem ao seu respeito. E você se sente assim, indesejável, não amado, você se sente um lixo. E quando nós nos encontramos nessa condição, existe um Deus que nos aceita do jeito que nós estamos. Existe um Deus que te aceita do jeito que você é, com a aparência que você tem, com o passado que você tem, com a reputação que você tem. Jesus, ele aceita aquele leproso do jeito que ele é, assim como ele aceita você do jeito que você é. Alguns radicais ficam pensando assim: não, mas é impossível que Jesus aceite as pessoas do jeito que elas são, porque as pessoas, elas têm que mudar em muitas coisas. Mas qualquer pai sabe a diferença entre aceitação e aprovação. Um pai e uma mãe aceitam o seu filho absolutamente do jeito que ele é. Não significa que eles aprovem tudo que o filho faz. O nosso Deus também nos trata assim. Ele nos aceita do jeito que nós somos, o que não significa que ele aprove tudo que nós fazemos. Agora repare que aquele leproso só é transformado depois que ele recebe o toque de Jesus. Se você quer ser transformado em qualquer coisa da sua vida, você não precisa se envergonhar, você não precisa se acanhar, você precisa se deixar ser tocado por Jesus. Agora, quando Jesus toca naquele leproso, uma confusão muito grande é estabelecida, porque a lei dizia que um leproso não poderia ser tocado por ninguém. Porque a lei falava que quem tocasse um leproso se tornaria imundo, assim como aquele leproso. E você sabe bem do que eu estou falando. No mundo onde as pessoas odeiam cada vez mais, é como se fosse uma doença que vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando. O ódio, ele vai contaminando as pessoas, a indiferença vai contaminando as pessoas. No contexto de igreja, muitas vezes nós somos criados assim. A gente é ensinado que nós não podemos nos misturar com o mundo, a gente não deve se misturar com certos tipos de pessoas. Só que Jesus chega e ele inverte essa ordem. Ele toca o leproso e ao invés de Jesus ser contaminado, Jesus cura aquele que estava doente. Nós fomos feitos para influenciar. A palavra de Deus diz que uma lâmpada não fica escondida, uma lâmpada fica no lugar de maior destaque na casa para que ilumine toda a casa. Eu e você somos os braços e as mãos de Jesus neste mundo. E Ele quer que você toque no mundo adoecido para que através da sua vida as pessoas sejam curadas. Se você gostou desse vídeo, mais do que curtir, compartilhe.
Coloque lá no seu Facebook, manda o link por WhatsApp, para que essa mensagem chegue àquelas pessoas que mais precisam. Que Deus te abençoe.